O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho. A IPF agradece. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Você abra a sua Bíblia aí em Ezequiel 37, 1 a 14. Para concluir que nós somos chamados para servir, reavivados pelo Espírito de Deus. Então, eu vou fazer o seguinte, você abre aí em Ezequiel 37, 1 a 14, deixa aberto aí, eu vou falar um texto aqui, um texto ali, você vai, mas você volta, porque daí eu vou expondo o texto durante a pregação, para não ler todo o texto agora e ler daqui a pouco de novo. Ezequiel foi escrito aí durante o cativeiro na Babilônia. Ele foi levado juntamente, lembra quando Nabucodonosor invade e leva todo aquele povo para a Babilônia, e aí no meio desse povo estava Ezequiel. Ele foi contemporâneo de Daniel. Daniel profetizou também no mesmo período. Jeremias em Judá estava no mesmo tempo, e foi tudo consequência do pecado, da desobediência do povo de Israel. O povo de Israel foi chamado através do desafio que Deus lançou sobre a vida de Abrão. Abrão teve seu nome mudado para Abraão, porque então seria pai de todas as nações. E no chamado de Abraão, Israel recebeu uma missão. Um povo iria nascer de Abraão, e aí então este povo iria abençoar todas as nações da terra. Israel perdeu a visão, se ensimesmou, começou a adorar o templo, por exemplo, mais do que a Deus. Começou a se tornar legalista com os mandamentos que Deus tinha dado para abençoar o povo. Começou a viver uma vida de corrupção no seu poder executivo, legislativo e judiciário. Todo mundo corrompido, rei, sacerdote, profeta. E ao invés de abençoar as outras nações, se envolveu com as outras nações, adorou a outros deuses, fez coisas horríveis. E agora está no cativeiro. Alguém me perguntou, pastor, por que o senhor dá aquela introdução? Porque você não entendeu quem é o profeta, no caso aqui, quem escreveu, qual era o contexto. É um homem que está a serviço de Deus no meio de uma geração corrupta. Em Ezequiel, no capítulo 1, versículo 1, nós temos a descrição. Ele está com o povo ali escravizado, pelo texto, à beira do rio Quebar, e ele foi chamado para servir. Alguns estudiosos acham, porque a proximidade do rio, que na agricultura, por exemplo. E ele diz, e o livro inicia já assim: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões. Ezequiel é conhecido como o profeta do cativeiro, exatamente porque ele viveu este contexto. Ele era um sacerdote, servia ao Senhor. Quando Nabucodonosor chega em Jerusalém e leva o povo cativo. Os estudiosos, o pessoal da teologia, o pessoal que vai para a arqueologia e faz os levantamentos, eu não sou teólogo, sou um pastor que estuda a palavra, e aí então consulto alguns desses comentaristas, e eles colocam aí a idade de Ezequiel acima de 30 anos. Não sei como é que chega bem a isso, mas, por exemplo, o texto de Ezequiel, capítulo 4, versículo 14, dá margem a isso. Pelo menos ele já não era mais jovem, e o jovem judeu era contado ali um pouco mais para a frente, até a frente da idade. 30 anos era uma idade de maturidade. E ele diz aí: Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi animal morto de si mesmo, nem dilacerado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Então ele já era maduro. E ele está falando dessa forma porque o contexto nos mostra Ezequiel obediente ao Senhor, às vezes cumprindo tarefas muito difíceis, polêmicas, humilhantes. Esse contexto aqui, ele teria que comer a sua comida esquentada em cima de fezes humanas. E aí ele diz essa palavra, e Deus diz: então tá bom, vai ser esterco de vaca. Mas era mandamento do Senhor, havia um propósito para isso. Ele passou por desafios tremendos. Ele ficou um tempo, ele foi considerado por alguns como mudo, porque ele passou um tempo que ele só falava quando Deus mandava falar.
Se você ler o capítulo 24 de Ezequiel, tem aí uma coisa interessante, dolorosa. A sua esposa, quem ele amava, Deus disse: eu vou tirá-la de você. Já pensou? Homem que serve a Deus, homem que ama a Deus, homem fiel a Deus, e Deus diz: vou tirar a sua esposa. É nosso Deus, é misericordioso, é bondoso, mas tem os seus propósitos. E nesse exercício em que ele fica viúvo, Deus diz: e você não vai chorar. Porque havia uma parábola de Deus, isso é uma aplicação com relação a Israel. Israel não choraria em função de perdas, porque deveria chegar à conclusão, não é o caso de Ezequiel, mas é o que se aplica aqui, perdeu algo. Mas ele diz: não vai chorar. Israel precisava aprender com homens que eram homens consagrados ao Senhor. Por isso, recebendo visões e repletos de profecias. Ezequiel, capítulos 38 e 39, por exemplo, apontam para as últimas coisas. Falam do que vai acontecer e que prepara o mundo para a segunda vinda de Cristo Jesus. Já pensou que coisa? Bem diferente das profetagens e profetadas no dia de hoje. Esses profetas eram reconhecidos porque as profecias a curto prazo se cumpriam, a médio prazo se cumpriam. Então, quando era lançada uma profecia a longo prazo, aqueles que realmente temiam ao Senhor guardavam aquilo no coração, mas muitos se levantavam contra os profetas, matavam os profetas. Nós não temos na Bíblia, mas a tradição diz que ele foi morto por um sacerdote. O povo não aguentava a expressão da verdade. Ezequiel, antes de Nabucodonosor invadir, ele profetizou a respeito da invasão em Jerusalém, e o povo não queria, e o rei não queria, e os sacerdotes não queriam, e os profetas, falsos profetas, não queriam, mas o homem de Deus segue fazendo a vontade do Senhor. Se você tem usado bem o nosso boletim, você vê que nós temos aí como texto para memorizar Ezequiel 34:12. Como pastor busco o rebanho, no dia que encontro ovelhas dispersas, assim buscarei minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e escuridão. Praticamente é isso que Deus vai falar através do profeta, trabalhando na vida da liderança. Então agora, você está aí no Ezequiel 37:1-14, eu vou ler e ao mesmo tempo nós vamos meditar juntos, não é? Por causa do tempo, eu teria que ler o texto todo, mas aí você vai ler o texto todo agora comigo, enquanto nós meditamos. Em Ezequiel 37:1-14, nós temos uma das passagens, se não é a mais, é uma das mais conhecidas da Bíblia. De vez em quando você ouve uma pregação, uma meditação, um estudo, ou você fica extasiado diante da leitura. E Ezequiel é o livro que nós estamos lendo agora. Os capítulos de hoje você vê um homem que vê a glória do Senhor, que recebe as revelações, os segredos de Deus, que profetiza de uma forma direcionada, que chama o ministério sacerdotal para a renovação. E aí nós temos nesse texto a visão dos vales secos. Você vê comigo Ezequiel 37:1-2. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. É uma visão, irmãos. Na visão há uma revelação de Deus de uma forma nítida. É uma coisa consciente por parte daquele que recebe. O profeta está aqui e é levado pelo Espírito Santo a se enxergar num vale cheio de ossos. Agora, tente imaginar. Talvez você já tenha sonhado. Se você vier para mim dizer que teve uma visão, eu vou ter que ver se é visão mesmo. Já recebi muitas na caminhada pastoral, muitas profecias. Algumas delas no sentido assim, mas Deus, pastor, eu sou de outra igreja, eu vim aqui, mas eu tenho uma profecia que Deus me deu para o senhor. Deus vai fazer na sua vida uma grande obra. Se prepare. Às vezes tem profecia assim, generalizada. Ou tem no erro, no acerto, né? Não estou dizendo que nós não cremos que Deus pode operar do modo que Ele quiser hoje. Ninguém pode moldar o Espírito Santo.
Mas se é ele, nós temos que ter discernimento que é ele. E aqui ele está num vale cheio de ossos, ele é um profeta, ele não poderia tocar naqueles ossos, sinais de morte. Você vê aí que o texto diz que ele andava ao redor, mas ele estava totalmente extasiado, porque eles estavam sequíssimos. Então era assim, sabe, morreu ali, apareceu ali, nós não sabemos, a visão, é visão. Só sei que é assim. Sequíssimos. Aí veja o versículo 3. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Olha que olha a vocação de Ezequiel. Ele foi chamado para falar aquilo que o Senhor revelasse. E ele está na visão e ouve essa pergunta: escuta, esses ossos aqui podem ter vida novamente? Qual seria a sua resposta? A minha seria: impossível, Senhor. São ossos. Não são como Lázaro, que já é um desafio, né? 4 dias morto, aqui tem centenas de anos. Se pusesse no pessoal da arqueologia hoje, aí eles já iam só olhar e dizer: tem 3 bilhões de anos aqui, pelo menos. É o modo. Aplica um método, aí aplica outro método e vai aplicando. Eu não sabia. Qual foi a resposta? A resposta que ele dá é que está de acordo com a sua vocação. Senhor, tu o sabes. O que precisa ser colocado na minha mente, no meu coração, Deus, tem que vir do Senhor. Veja em Ezequiel capítulo 2, sem sair daí, põe o dedo aí no Ezequiel 37, né? E recua lá, me ouve aí, Ezequiel 2, 1 e 2. Esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Lá no início, já trabalhado pelo Espírito Santo, fica em pé, porque o Espírito entrou. Sai da sua zona de conforto. Levanta, profeta. O Espírito está em você. Fica em pé. Eu vou colocar palavras nos teus lábios. Agora veja comigo Ezequiel 37, versículos 4 a 6. Disse-me ele: profetiza estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Veja a missão dada pelo Senhor na visão. Vamos ficar na visão. Ossos secos, sequíssimos, podem viver, o Senhor é quem sabe. Então, profetiza. Você vai começar a falar com esses ossos nesse momento. E eu vou fazer algo extraordinário, então, nesse momento. Então, o profeta, ele vai falar aos ossos secos, na visão aqui, vai falar por quê? Alguns de nós questionaria a ordem do Senhor. Hoje a igreja questiona. Hoje o crente questiona algumas ordens do Senhor. O profeta poderia fazer isso, mas o que ele faz é obedecer ao Senhor, porque ele sabe que a chave desse texto, dessa perícope, desses 3 versículos, está: e sabereis que eu sou o Senhor. Fala, profeta. Nem cadáver são ossos, mas fala, porque tem que saber que eu sou o Senhor Deus. Esta é a voz. Agora veja comigo os versículos 7 e 8, por favor, do capítulo 37. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Agora, a pronta obediência do profeta na visão, ele viu algo terrível, os ossos se transformando. Ele ouve de Deus, profetiza, e ele profetiza. Eu fico pensando, se fosse no nosso tempo, talvez o profeta ia dizer: Senhor, vamos formar uma comissão. Imagina como é que a comissão ia montar esses ossos.
É Deus quem faz a obra. Ele está ensinando na visão. Ele viu o barulho, ele ouviu o barulho e viu aquilo na frente dele, os ossos se ajuntando, cada parte na sua parte. Foi Deus quem criou o ser humano, conhece cada célula, cada órgão, cada membro. Ele pode tocar, pode fazer maravilhas, pode restaurar, pode curar. Deus pode tudo. A igreja precisa acordar para isso. Parar de orar, Senhor, se tu pode, que o Senhor possa. Eu sei que talvez seja um vício de linguagem, mas vamos corrigir isso no nosso meio. Ele pode. Diga para ele na oração, Senhor, não é determinar não, gente. Esse negócio de encostar Deus na parede, Jacó tentou fazer isso e o karatê celestial ficou manco. É pedir, é implorar, é clamar, mas crendo o Senhor pode. Quando o pai daquele menino falou para Jesus, que tu possas, se o Senhor pode, Jesus, se tu podes, tudo é possível ao que crer. A oração deve ser no sentido, Senhor, cura, Senhor, restaura, Senhor, mas faça-se a tua vontade. Ele vai operar de acordo com a soberana vontade dele. Mas a pronta obediência do profeta que profetizou aos ossos levaram a ele ver essa coisa terrível. Terrível. Os ossos se juntaram, apareceram os tendões, apareceram a pele. E aí então, de repente, não era mais um vale de ossos secos, mas era um vale com um grande exército de mortos, defuntos, que não podiam fazer nada. Qual é o pior? Ser um osso seco ou ser um defunto? Deitado eternamente em berço esplêndido. A igreja não pode entrar nessa visão. Nós somos chamados para a vida. Agora veja, versículos 9 e 10. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Irmãos, o que chama atenção nos homens de Deus, preste atenção nisso que eu vou falar, e eu me incluo, é que há uma diferença gritante, que encontramos naqueles que obedeceram plenamente, porque alguns morreram por causa disso, e aqueles que ou desobedecem, ou querem dar um jeito na obediência, mais ou menos. Jonas, vai para Nínive, mas eu vou para cá. E Deus vai fazer a vontade dele. Vai amargar na barriga do grande peixe, vai ser vomitado, mas vai fazer a vontade. Ele é o soberano, precisamos entender. Agora, quando não obedece, esse Deus amoroso, misericordioso, revela a sua ira diante da desobediência. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, não é esse Deus bonachão que está sendo pregado hoje aí, não. Nós só vamos dizer que a nossa igreja é inclusiva no sentido de que recebe pecadores como nós, mas para transformação de vidas. É chamado como está, para não ficar como está e ser totalmente uma nova criatura. Quando a visão hoje de ser a igreja inclusiva é venha como está, fique como está. Você tem seu direito, o seu corpo, suas regras e toda essa bobagem que você ouve por aí. Entrou no evangelho, entrou nas igrejas. E aqui em Israel, era do mesmo jeito. O povo está desse jeito aqui, escravizado, humilhado, porque desobedeceu o Senhor. Adão e Eva foram criados para manifestar a glória de Deus no planeta Terra. Era a expressão da glória. Onde chegasse Adão e Eva e pisasse o seu pé, é a coroa da criação sobre tudo que foi criado. A geração que viesse deles, vem aí o pecado, desobediência, e rompem, e saem da presença do Senhor. A história anda, vem Abraão, Deus chama, vem um povo, Deus revela, faz promessas, faz aliança, e o povo, por causa do pecado e da desobediência, cai em desgraça. E aí então, quando Deus dá esta ordem, é interessante,
Porque o profeta, na visão, agora, como tinha feito antes, diante dos ossos, ele profetiza diante dos mortos. Ele profetizou dizendo que Deus poderia restaurar os ossos, e eles restauraram, mas mortos. Agora Deus manda ele profetizar sobre os mortos, para que com o Espírito pudessem reviver. E o profeta, na sua visão, tendo passado pela experiência de ouvir barulhos, sabe, eu fico imaginando alguns de nós, ia sair na carreira, mesmo que fosse na visão. Tem gente que nem entra no cemitério à noite. Bora pegar, evangelizar à noite. Tem gente lá, viu? Eu levei, olha aí, há um nicho, é isso? Tem que ter mesmo morto. Morto está morto, gente. É os vivos que estão lá dentro. Gente com desvios de comportamento, gente viciada, gente perdida. Outro dia eu vi uma notícia de uma pessoa que foi se suicidar à noite dentro de um cemitério. Imagina agora você, tendo visto toda essa coisa, e agora um exército numeroso, morto. Mas ele obedece. E o que ele vê ali? Algo que aconteceu com ele no começo do livro. Levanta, põe de pé. Você vai fazer a minha vontade. Um grande e numerosíssimo exército. Agora com vida. Porque a palavra que ele dá, a palavra que o profeta dá não é dele. Se o profeta fosse arrumar aqueles ossos, não daria certo, levaria muito tempo. Talvez fosse querer inventar. Não, esse osso não está bom aqui, não, eu vou pôr para o lado de cá. Quando o ser humano quer fazer a coisa de acordo com a vontade, a cabeça, o ponto de vista, a formação, seja o que for dele, não chega a cumprir aquilo que Deus quer. Deus quer obediência. Não quero que você saia juntando osso, não quero que você fique nesse movimento, tem muito ativismo, você não vai conseguir, apenas obedeça. Fale. É a hora de fazer com que a minha voz seja ouvida através de você. A voz é tua, profeta, mas a palavra é minha. E a minha palavra não volta vazia. Agindo eu, quem impedirá? E aí, então, agora veja comigo o versículo 11. Porque até aqui é visão de uma coisa que está acontecendo. Mas dentro da visão, então, o profeta enxerga aquilo que era a instrumentalidade da visão. Gente, esse negócio de ter visão, acho interessante. Chega uma pessoa e diz assim, olha, eu tive uma visão. Você ia morrer hoje, mas ontem Deus me deu a visão, eu intercedi você não morreu. Já, irmão, e o crente acredita no negócio desse? O crente acredita. Porque a pessoa fala em nome de Deus. Irmãos, quando um profeta falava em nome de Deus e se verificava que não era procedente, ele era morto apedrejado, porque é sério. Eu vi o vídeo de uma pessoa que se manifesta aí como uma profetisa, profetizando num casamento de 2 homens. E ela falando como se fosse Deus. Eis que te digo, isso aí é de praxe. Eis que te digo, aí você fala, é Deus que está falando. E a pessoa fala, eis que te digo. Abençoou aquele casamento, disse que ele ia durar, ia ser duradouro, e disse ainda mais, eis, filho meu, que eu vejo que você tem mais fé em mim do que aqueles que estão na igreja. Essa semana, esses 2 rapazes comunicaram que acabou o casamento. E fica por isso mesmo. Lógico que nós não vamos apedrejar, né? Não pode. Mas nós podemos ficar espertos, viu? Para não ficar atrás dessas coisas. E tem alguns que até dão oferta para essas coisas. Cuidado. Fidelidade é onde Deus chamou você para servir, o seu dízimo, a sua oferta. E não é para ganhar dinheiro de Deus, não, é para expressar a sua fidelidade ao Senhor. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Então veja só, agora Deus diz, essa visão, profeta,
é sobre Israel. Esses ossos, tudo isso que você viu aqui, é o meu povo. Porque Deus o tempo todo via a murmuração desse povo, via a desobediência desse povo. Acompanhava a murmuração contra Deus, acompanhava o momento de clamor a Deus, daqueles que ainda esperavam alguma coisa, mas Deus está acompanhando o tempo todo. Deus falou para o povo, no contexto da morte anunciada lá da esposa do profeta Ezequiel, como eu disse ainda agora, veja comigo aí, Ezequiel 24, 23, porque ele estava observando a vida, e ele disse, Deus iria operar na vida do povo, e quando viesse o castigo, não era para chorar e lamentar, era para concluir que era consequência dos seus pecados e voltarem para Deus. Trareis à cabeça os vossos turbantes e as vossas sandálias nos pés. Não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas iniquidades e gemereis uns com os outros. Deus sabe e acompanha todas as coisas. Deus não alisa o pecado, não passa a mão na cabeça de pecador que acha ainda que Deus vai levar todo mundo depois para a salvação, porque Deus é bonzinho, Ele não pode ter criado o inferno. Isso é uma interpretação errada da Bíblia. Eu sei que é uma falsa profetisa, mas eu vou usar a expressão dela. Alguém escreveu sobre um tipo de vida de pecado e dizendo, eu não quero ir para o inferno. Ela disse, você vai para o inferno sim. Não vamos dizer uma coisa tão assim, sabe, radical, com irresponsabilidade, mas a igreja tem que olhar para a palavra e dizer que a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. Temos que tocar a trombeta. Agora vamos terminar nessa parte aqui, viu, irmãos? Vamos para a noite. Ezequiel 37, 12 a 14. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém, em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Ezequiel está cheio dessas visões, das profecias, com exortações, mas também tem palavra de esperança. Ele está mostrando que esse Deus é o Deus que ama a obediência, é o Deus que abençoa a obediência, mas pune a rebeldia, a desobediência, as consequências são terríveis, mas a misericórdia do Senhor não para. A mão dele se estende para alcançar o pecador. Veja aí Ezequiel capítulo 36, versículo 21. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Deus sabe. A palavra de Deus é pesada. Irmãos, pense nisso agora. O israelita adora a Deus, cumpre os rituais, ouve lá o sacerdote, leva o seu sacrifício, e depois, em outro dia, leva o seu filho para ser queimado dentro de uma monstruosidade de um Deus pagão. A aplicação vem depois. É à noite. Pastor. Vem para a igreja. Pastor, escuro, segurança. Internet. Culto de oração. Graças a Deus tem um grupo bom aqui. Mas a gente vai olhar na internet, tem 20 pessoas. Ô, irmão, terça-feira, 19 horas, viu? Tem culto de oração. Você pode participar pela internet, você não pode vir. É bom a gente aqui, a gente orar uns pelos outros. Deus ouve a nossa oração em qualquer lugar. Mas eu quero ficar por aqui para continuar a noite. O povo de Israel era o vale de ossos secos. E continuaria assim. O povo de Israel era aquele grande exército de gente morta. E continuaria assim. Só Deus pode provocar o reavivamento na sua igreja. Eu não consigo. Você não consegue. Vida com a palavra e vida de oração. Ouça a mensagem do Disque Paz de hoje, 3052-2500. Se você é visitante, acesse nosso site,
eu vejo nosso boletim, 30 52 25 00. Não tratei com o pessoal da mídia, senão eles já, opa, botava ali na frente. Mensagem do pastor Hernando Dias Lopes. Os efeitos da palavra de Deus no coração do ser humano. O reavivamento vem com palavra e oração. Sem isso, a gente fica tentando juntar os ossos ou empurrar gente morto para ver se faz alguma coisa. Ah, irmãos, eu não quero ser como aquela moça que levou um homem morto e falava, assina aí, assina aí. Ele vai assinar, ele está meio mole, assina aí. Olha o meme, quer ver? Tem que tomar cuidado com as reações no púlpito. Mas às vezes a gente está assim, sabe? Pega o morto está ali, morto nos seus delitos e pecados. Faz, morto. Ah, não consigo perdoar. Faz, morto. Ah, aquele cara lá me olhou de cara feia. Faz, morto. Mas acontece que é um morto, não faz nada. Que Deus nos abençoe.